Graças a Deus. A paz de Cristo para todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam bem-vindos também os irmãos também que estão assistindo das congregações, que também estão assistindo online também, congregação de Pedro Canário. Todos vocês que vão estar participando desse treinamento. É duas coisas aqui. É reciclagem para a nossa equipe que já participou do treinamento, tá bom? E treinamento para você que ainda não participou. Tá bom? Então vai ser uma bênção e vai trazer muita edificação para o teu ministério, em nome de Jesus. Vamos começar? Reciclagem de consolidação, treinamento de consolidação. Primeira coisa, tudo que você for fazer na vida, quanto mais você treinar, melhor você fica e mais você vai aperfeiçoar. Então treinamento, irmãos, treinamento é importantíssimo para qualquer área da sua vida. Treinamento. O que você faz? Qualquer área que você for, você fizer. Você pode ser advogado, você pode ser borracheiro, você pode ser pintor, você pode ser manicure, o que for. Treinamento. Eu peguei aqui 10 anos de discipulado, já tem 14 anos que eu exerço ministério. Porque o primeiro ano, não vou nem contar o primeiro ano, porque o primeiro ano foi de levanta e cai, né? Mas desde que eu fui consolidado e depois que eu passei a consolidar, vamos jogar aí uns 14 anos. Então eu juntei aí, peguei uns 10 anos de toda a somatória de erros que eu vi em consolidação, em várias equipes que eu formei, em erros de coisas que eu vi em formação de pessoas consolidando. Eu juntei tudo, coloquei aqui dentro e fiz um treinamento. Eu trabalhei numa empresa chamada Brascontec. Essa é uma empresa de fiscalização, tá? Essa empresa ela fiscalizava a qualidade dos materiais nas obras e também a maneira que os funcionários trabalhavam. Então eu falei, gente, se existe treinamento, pastor Jefferson, para tanta coisa, por que não tem que ter treinamento também para as coisas de Deus na casa de Deus? Eu chegava na igreja e via as pessoas orando pelas outras, empurrando a cabeça das outras, cuspindo na cara das outras. E eu nunca ouvi falar que tem um treinamento para expulsar demônio, para orar por isso. Nunca ouvi falar. Falei, vou colocar um treinamento disso. E fizemos um treinamento também no trabalho de libertação. E aí eu falei, não, agora a gente precisa de fazer um treinamento também para o discipulado. Por quê? Se não existir um treinamento, as pessoas vão fazer com as outras no discipulado aquilo que elas bem entender e aplicar o jeito delas e a maneira delas de cuidar das pessoas. E nem todo mundo cuida das pessoas bem. Então nós desenvolvemos o treinamento de consolidação e de tempo em tempo, uma vez ao ano, nós vamos fazer uma reciclagem de consolidação para toda a nossa equipe. Mas eu vou explicar para você o que é consolidação. Vamos lá, pode pular, por favor. Discipular é um mandamento de Jesus para todos os seus discípulos. Vamos ler todos juntos em voz bem alta? 1, 2, 3. Discipular para todos os discípulos. Então vem cá. Discipular é uma coisa que é para o irmão A e não é para o irmão B? É uma coisa que é para o irmão João, mas não é para a irmã Mariazinha? Não. Discipular, então, é para todos. Vamos para a Bíblia, pode pular. Vamos lá. Mateus capítulo de número 28, verso de número 19 e 20, vai dizer assim, ó. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele continua dizendo assim, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho, o quê? Mandato, tem o quê? É pedido? Então é um mandamento. Todas as coisas que eu tenho vos mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos... Olha para cá, preste atenção nisso aqui. Observe que Deus está falando que Ele está com os discípulos, preste bastante atenção. Deus está falando que Ele está com os discípulos,
Mas você observou que Deus não está dizendo que é Ele que vai discipular os discípulos? Não dá para atribuir o discipulado para Deus. Porque quem é que vai fazer o discipulado é quem? Somos nós. Bate no seu peito assim, ó. Nós que vamos fazer o discipulado. Não é Deus, ou o Espírito Santo. Não, meu irmão. Sempre vai ter alguém que vai precisar de alguém. O Josué, ele vai precisar de um Moisés. E o Moisés vai precisar de um Jetro, de um conselho de um Jetro. E o Silas vai precisar de um Paulo. E assim vai. Então, essa missão não é uma missão que você pode ficar passando para outra pessoa fazer. Você precisa abraçar e precisa pegar. E esse é um assunto que muitas das vezes é um assunto que muitas pessoas têm por chato. Mas eu só estou aqui porque alguém me discipulou. A pastora Miriam tem 10 anos, alguém discipulou ela. Pastor Wesley está ali, alguém discipulou. A pastora Josimara com o pastor Marcos Antônio, que são os líderes da escola de crescimento, alguém discipulou eles. Pastor Rony, que está aqui cuidando da congregação, alguém discipulou ele. Você consegue entender que precisa de um trabalho de formação para que as pessoas venham crescer? Mas por que nós queremos cantar, queremos pregar, queremos fazer um monte de coisa, mas ninguém quer discipular? Porque o diabo quer tapar a sua visão para o discipulado. O diabo ele não está nem aí se você... Eu quero ir na dança, eu quero fazer um teatro. O diabo não quer que você discipula ninguém, meu irmão. E é isso que a igreja precisa acordar. Porque o discipular é um mandamento de Cristo, é uma palavra de ordem, olha, preste atenção aqui. Portanto, ide e fazei o quê? Fazei o quê? Discípulos. Ide e fazei discípulos. Deus está mandando, é um mandamento. Da mesma maneira que você diz assim, ó, não matarás, não roubarás, não adulterarás. É Deus dizendo para você, eu te levantei para você discipular alguém. Eu te levantei para você pegar alguém. As pessoas sonham às vezes em ser um pastor, em ser um presbítero, em fazer tal coisa na igreja, mas as pessoas não sonham com o discipulado. E é isso que nós temos que ter na nossa mente. Então vamos lá, ó. Preste atenção nisso aqui. Uma das maiores provas de amor a Jesus Cristo é cuidar do que é dele. O que é do Senhor? As ovelhas. O que é do Senhor? As ovelhas. Quer que eu te provo? Pula aí, vamos lá. Vamos lá, vamos continuar e depois eu vou te mostrar. O que é consolidação? Pastor, você está falando de consolidação. O que é consolidação? Primeiro, tornar ou ficar consistente. Tornar o que é líquido sólido. Firmar. Fortalecer, solidificar. 3, tornar ou ficar estável. Estabilizar. Estável, o que é estável? Não possui variação. Levanto, caio. A pessoa aceitou Jesus, já observou? Olha para cá. Líderes, vocês já perceberam que as pessoas que aceitam Jesus, elas aceitam Jesus, levantam a mão, depois elas desaparecem? Quem já percebeu isso? Vocês líderes que acompanham de outras igrejas também, repara bem. As pessoas, elas aceitam Jesus, elas levantam a mão, recebem um abraço, e depois as pessoas desaparecem. Você sabia que 60% das pessoas, a 70% das pessoas que são discipuladas, elas permanecem, ainda que seja por um tempo maior, se elas se afastam ou vão para outro ministério, mas depois elas permanecem? Você sabia que 95% aproximadamente das pessoas que aceitam a Jesus se desviam e não ficam firmes? Porque não tem discipulado?
É por isso que as pessoas aceitam Jesus e desvia, aceita Jesus e desvia, aceita Jesus e desvia. E qual é o perigo? O perigo é que quando ela aceita Jesus, começa a caminhar, o Espírito Santo entra, aquele espírito ruim vai embora. Mas como ela não é discipulada, ela abandona Cristo, o Espírito Santo sai e o quadro daquela pessoa se torna 7 vezes pior. Porque o demônio que vivia na vida dela vai embora e quando ele volta ele traz mais 7. Isso tudo é só por causa da falta do discipulado, do acompanhamento. Fala comigo, misericórdia. Vamos lá, vamos continuar. Pode pular. Pastor, você falou sobre o que é consolidação, que é você pegar algo que é líquido, aqui ó, líquido, se eu balançar aqui vai cair. Assim é o novo convertido. Balançou, ele cai. Vibrou, ele cai. Vem tempestade, ele cai. Qualquer coisa que acontece, ele faz o quê? Ele cai. Por quê? Porque ele não está sólido. Ele não tem solidificação. Ele não sabe orar. Ele não sabe jejuar. Ele não sabe consagrar a vida. Ele não sabe fugir do pecado. Ou ele sabe tudo isso, mas não tem estrutura nenhuma. Porque conhecimento não é tudo. Então essa pessoa precisa de quê? Ela precisa de acompanhamento. Aí vamos lá, mas como consolidar? Primeiro, para se tornar um consolidador, é necessário ser consolidado. É a primeira ferramenta. Para você se tornar um consolidador, pastor, eu vim de outra igreja. Irmãos, todo conhecimento que você trouxe de outra igreja ou de outro ministério é válido. Eles podem roubar seu carro, podem roubar sua casa, podem roubar o que for. Você pode perder até uma família, Deus livre e guarde. Mas o conhecimento que você adquiriu, você não perde. Mas aprende uma coisa: cada igreja tem a sua visão. E o ministério operando Deus, ele tem a visão, tem o discipulado e a consolidação própria. Então mesmo que você foi um ótimo consolidador lá, e você veio para esse ministério aqui agora, você precisa ser consolidado de novo. Para depois você consolidar, porque não basta só saber o material. Eu vou te explicar sobre isso agora. Então olha lá, ó. 2. A consolidação tanto firma a pessoa quanto trata o caráter. Você sabia que vai ter pessoas que vão vir para o ministério, que eles estão muito firmados já? Estão firmes. São pessoas que já têm vida com Deus. Só que a consolidação, ela não é só para firmar a pessoa, mas ela também você trabalha no caráter da pessoa. Como, pastor? Vou te mostrar. 3. Durante esse período da consolidação, o consolidador está discipulando o consolidado. Deve estar atento para alguns aspectos que podem vir a acontecer nessas 8 semanas. São 8 semanas de consolidação. 8 semanas. E o que vai acontecer? O cara tem conhecimento. Tem gente que não tem. Então você pode pegar um discípulo que é cheio de conhecimento bíblico, um teólogo. Mas você pode pegar um discípulo que não sabe de nada. Quando você pega um cara que sabe de tudo, e ele lê a revista, ele fala, isso aqui, igual a empresária virou para mim, uma empresária e teóloga, virou para mim e falou assim, eu vou ter que passar nisso aqui? Não. Ela, pastor, me desculpa, mas eu não vou passar nisso aqui não. Você sabe quantos livros eu já li? Você sabe o que eu já fiz? Eu tenho conhecimento. Um dia eu li essa revistinha toda, eu não vou passar nisso aqui não. Falei, irmã, se a senhora quiser exercer ministério aqui na Igreja Operando Deus, a senhora vai ter que passar nessa consolidação. Ela disse, não vou não. Então a senhora, se a senhora quiser exercer ministério, a senhora precisa passar. Se a senhora não quiser, a senhora pode ficar aqui tranquilamente, nós vamos te receber, vamos cultuar, vamos adorar a Deus junto. Agora, se a senhora não quiser e quiser exercer ministério, eu te convido a senhora a voltar para o ministério que a senhora estava. Por quê? O que ela não sabia? Ela não sabia que a consolidação não é só para dar conhecimento não, mas é o primeiro impacto da pessoa, que ela entra aqui, mas ela não consegue se submeter e não consegue ter humildade. Então na consolidação você descobre se a pessoa é pontual. Na consolidação, porque toda semana, 30 minutos, uma vez por semana você vai ter que estar com a pessoa. Aí você vai descobrir se a pessoa conta mentira. Ah, não dá não, porque eu estou arrumando casa. Aí você passa no lugar, está a pessoa lá tomando açaí.
Aí você começa a entender que às vezes a pessoa é pastor, é presbítero, é missionário, é não sei o que lá mais, é isso e aquilo. Tem conhecimento, mas a pessoa não tem caráter. Então, nesse tempo de 8 semanas que você vai convivendo com a pessoa, você vai pegando também defeitos e dificuldades que a pessoa tem. Gente que marca horário e não cumpre. Gente que dá palavra e não cumpre. E aí, isso são coisas, irmão, 10 anos de acompanhamento e discipulado. Antes de eu chegar a pastorear, eu discipulei, consolidei, foi muita gente. Só para você ter ideia, aqui já teve líderes no nosso ministério que a pessoa consolidava 8 pessoas. Tem noção? Um líder consolidando 8 pessoas. Então nós já consolidamos muita gente, já pegamos muitos acertos e muitos erros e muitas coisas a ser aperfeiçoadas. Você sabia que existe gente no ministério que você pode botar ele em qualquer área, ele não se submete a ninguém, ele só quer se submeter ao pastor presidente da igreja? Você sabia que existe isso? A soberba da pessoa é tão grande, tão grande, tão grande, que ela não está disposto a descer para obedecer um líder da recepção, um líder da dança, um líder do teatro, um líder de mídia. Não, ele só obedece o cara se for o cabeça. Qualquer local que você botar ele na equipe, ele dá problema. Ela dá problema. Por quê? Porque ela não consegue se submeter. Na consolidação, quando você fala, fulano vai te consolidar, ele já mede a pessoa, de cima e embaixo. Aquela ali, ela é o quê? Então a consolidação não é só para dar um conhecimento para a pessoa, mas também é para tratar o caráter da pessoa. E isso são coisas que eu reparei durante esses anos de ministério. Vamos continuar. Pode pular. 4 aspectos importantes a serem observados. Vamos lá, 4 aspectos, hein? Primeiro deles, a falta de pontualidade no horário marcado para consolidar. Vou tratar você agora que está consolidando, não que está recebendo. Primeira coisa, você marca a consolidação para sexta-feira, 8 horas da manhã ou meio-dia. Vamos botar que você marcou meio-dia. A pessoa que está recebendo a consolidação, preste atenção, ela tem esposo, esposa, família, comida para fazer, trabalho, vida particular, além do ministério. Então essa pessoa ela vai selecionar 1 hora, 40 minutos, para ela receber a consolidação. Se você é alguém que marca, mas você não tem compromisso com o horário, nunca que essa pessoa vai conseguir terminar a consolidação dela. E a culpa não é de quem está consolidando, não, porque as pessoas que consolidam, a gente fica cobrando elas. A culpa é o quê? É a pessoa não ter a responsabilidade. Então, a pessoa marcou, não deu não, eu marquei meio-dia, mas só posso 1 hora. A pessoa fala, amigo, eu não tenho como não. Eu não tenho como te consolidar agora, eu não tenho como receber essa consolidação agora não, porque a vida, o tempo é dividido de 24 horas. Eu hoje já estudei, eu hoje já corri, eu hoje já levei filho para a creche, eu hoje já fiz visita, já fiz atendimento. Eu não sei como é que é a sua vida, minha vida é corrida. Eu não sei como é que é a sua vida. Então você tem que entender que a vida das pessoas, ela tem um cronograma. Tem gente que bota ali, eu vou dormir 5 horas hoje. Quando dá 5 horas de sono, a pessoa acorda e começa. E se você é uma pessoa que não tem regra para as coisas, você faz as coisas, mas não tem horário, não tem pontualidade, não tem palavra, que tipo de consolidador vai ser você? A pessoa ela já vai fazer uma leitura da igreja pelo seu perfil, e essa igreja não tem comprometimento não. Porque se essa pessoa que foi me botar para me consolidar, não tem palavra, marca e não cumpre, faça ideia como é que deve ser a vida dele particular. Então, é preciso de ter o quê? Comprometimento. Então, aspectos importantes a serem observados. Falta de pontualidade. Seja uma pessoa pontual. Eu tinha atendimento hoje, eu acabei de vir de uma reunião. 17h30 eu tinha que estar lá. Quando foi 17h28 eu estava na porta dele. Pontualidade. Seja pontual.
Isso até para a sua empresa. Se você é alguém que atende as pessoas e você não tem palavra, não é pontual, o seu comprometimento do seu trabalho, o seu cliente já olha para você e fala bem assim: se esse cara não consegue cumprir a palavra no horário, o atendimento dele não é bom, você perde o serviço. Então já começa por aí, seja pontual. 2, cancelamento de consolidação. Não existe nada mais desanimador do que cancelar a consolidação. O que acontece? Às vezes a pessoa está ali, ela estuda, ela se prepara, ela aquilo. Aí o liderado que está lá sendo consolidado, ele vai lá: ó, não vai dar para mim hoje não. Aprende uma coisa aqui. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. A galera que trabalha, a equipe que trabalha, eles estão na igreja trabalhando voluntariamente. É lógico, já foi pago um alto preço na cruz do Calvário. Mas grave isso aqui. Isso é um trabalho voluntário. No grego, servo é escravo voluntário. Aprende uma coisa: quem trabalha também tem esposo, também tem casa, também tem família, tem esposa, tem um monte de coisa para fazer. Então, tanto quem está recebendo a consolidação tem os seus afazeres, quanto quem vai estar dando a consolidação, o discipulado, também tem coisa para fazer. Tem gente que acha que a pessoa que como é que fala? Consolidando, é empregado. Não existe empregado de ninguém aqui não, irmão. Aqui todo mundo é filho de Deus e todo mundo servo. Então, tanto você que está consolidando precisa ter comprometimento, quanto você que vai receber a consolidação. Porque é uma via de mão dupla. É um ajudando o outro, igual no trânsito. Não adianta só eu vigiar no trânsito, indo aqui, eu estou pegando a direita, eu vigiar, se vem um carro na contramão e bate em mim. É parceria, um ajudando o outro. Assim a obra cresce. Agora tem um porém. Tem desafios que você vai ter que fazer. Porque existem batalhas espirituais. Eu peguei um camarada para me consolidar. Eu já tenho anos que eu não consolido. Depois de tanto problema que eu tive no ministério, das pessoas falar: não, agora só obedeço se for ele, só faço se for ele. Eu falei: não, a partir de agora só a equipe que vai pegar e vai consolidar. Eu evitei um monte de problema. Um monte de problema. Mas na época que eu consolidava, tinha um camarada que toda vez que estava marcado o cara cancelava. Toda vez. E eu detectei, trabalhando alguns anos com trabalho de libertação, eu detectei que tinha uns espíritos malignos de engano que vinha sobre ele. E aí eu percebi que ele tinha um comprometimento enorme na empresa, no trabalho. Mas quando era no espiritual, ele nunca conseguia cumprir. Sabe o que eu fiz? Eu falei: não, meu irmão, eu já estou na última consolidação, eu vou terminar a consolidação. Ah, não tenho tempo, ah, não dá, ah, não consigo, ah, estou muito atarefado. Eu falei: meu amigo, eu vou terminar a consolidação. Sabe o que eu fiz? Bati 2 horas da manhã na casa dele. Lá na Serra. Lá não vou falar onde lugar não, senão você descobre. Deixa para lá, deixa quieto. 2 horas da manhã eu bati na casa dele, apertei a campanha. Irmão, você não conhece o nível da minha determinação, amigo. Você está por fora. Você está por fora. Cheguei lá, estava lá ele, vendo televisão, acordado. Falei: ô, maravilha. Chamei ele, ô, pastor. Falei: eu mesmo. Chega aí. Rapaz, que bom que você veio, maravilha. Pega a sua revista, vem cá. Vem aqui fora comigo aqui, que hoje eu termino essa consolidação. Ficamos ali, ó, consolidei ele. 30 minutos de consolidação. Para que ficar procrastinando, deixando para depois? Terminamos a nossa consolidação. Jejuei com ele, orei com ele, fui no monte com ele, busquei, tudo que você podia imaginar. Quando eu terminei a consolidação, falei: Deus, o Senhor entregou a vida desse homem na minha mão para me cuidar. Eu fiz isso e isso. Senhor, eu cumpri a minha parte. Daqui para lá agora, Senhor, é com ele. Porque eu não tenho como fazer. Mas daquela alma, Deus não vai cobrar da minha mão, não. Você precisa entender que vai ter missões que Deus vai te dar, que você precisa lutar pela alma. Porque existem batalhas espirituais. Você acha que foi fácil eu estar do jeito que eu estou hoje? Eu levantava e caía, meu amigo. Levantava e caía. Meu primeiro ano foi 4 quedas. Levantando e caindo. Mas eu tive consolidador que não desistiu de mim. Orava, jejuava, botava a mão sobre mim, ministrava sobre a minha vida. Senão você vai abrir mão de uma pessoa. Você vai olhar para ela e falar: esse cara não tem comprometimento. Esse cara não é esforçado, você vai abrir mão da pessoa.
Então não cancele consolidação. Pastor, cancelei a consolidação. Presta atenção. Se você cancela a consolidação, presta atenção. A consolidação estava na terça-feira. Você cancelou a consolidação, marque na mesma semana, em algum dia da mesma semana. Pastor, não vai dar. A pessoa vai ficar 15 dias, a metade de um mês, sem consolidação. A consolidação é algo de meia hora. Você pode chegar até uns 40 minutos, dependendo da situação, 1 hora. Né? Tem uns casos que vão até mais, que depende do quanto a pessoa vai se abrir para falar. Mas é um negócio que precisa de muito amor. Eu vou te mostrar isso para vocês daqui a pouco. 3. Caso a pessoa seja ansiosa, ela vai fazer o quê? Ela vai pedir você para adiantar as lições. Diga o quê? Diga o quê? Ah, não. É tão rapidinho. Me adianta logo a lição. Não faça isso. Não pule o processo. Aprenda uma coisa. Se você vira para a pessoa que você está discipulando e você dá 2 lições no mesmo dia, esse camarada, essa sementinha que você está plantando nele, de pular uma etapa, ela pode chegar para a próxima pessoa que ela vai consolidar e dar em um dia só 4 lições. Porque se você está disposto a quebrar uma e pular uma, o que impede? Se eu pulei uma, eu posso pular 2 e 3. Não, acredite, tem gente que vai querer dar a lição todinha pela revista Ser Fininha em um dia só. Então você tem que fazer o quê? Você vai trabalhar na ansiedade da pessoa também. Não. O que você pode fazer é estudar a revista inteira. Isso você pode fazer, sem problema nenhum. Tá? Agora, nós vamos passar etapa por etapa. São 8 semanas juntos. 8 semanas juntos. E a pessoa vai ter que ficar ali te aturando. E você vai vendo ali o comportamento dela, vai tratando, vai orando por ela. Porque 8 semanas, irmão, acompanhando uma pessoa, pode ter muita mudança. Vamos continuar. Quer ver? 4. O que você não pode fazer? Que eu já ouvi muita gente fazendo o quê? Não ler e responder as perguntas. Olha lá. Não ler e nem responder a pergunta. O que é isso? A pessoa não lê nada. Nem olha a revista. Não lê. E aí? Você fez? Não. Então vamos pular para outra. Não, faz ela fazer de novo. Não tem problema não. Eu fico aqui com você, eu oro com você, lê. Nós vamos fazer de novo. É tratamento. Ei, é um discípulo. Jesus desistiu de Pedro? Pedro deu trabalho para Jesus? Vamos repetir. Jesus desistiu de Pedro? Pedro deu muito trabalho para Jesus? Mas quem Pedro virou depois? Amigão, o camarada que te dá trabalho na consolidação, ele pode ser um pastorzão lá na frente, meu amigo. Pedro foi o discípulo que deu mais trabalho para Jesus. Sabe qual é o nosso problema? O discípulo dá trabalho para a gente. Ah, sangue de Jesus tem poder. Vai para outra igreja. Jesus mandou Pedro para outra igreja? Só tinha uma. Brincadeira. Olha para cá. Não abre mão das pessoas. Se Jesus não abriu mão de você, não abra mão das pessoas. O problema é que quando Moisés chega na sua mão, ele chega no rio, com jacaré em volta, dentro de uma cestinha, então você não enxerga o Moisés, você enxerga só um bebê. O problema é que quando o José chega, você só vê ele dentro de um poço, você não vê ele como governador. Você não tem ideia do que esse camarada que você vai cuidar dele, ou você está cuidando dele, de quem ele vai se tornar. Bota a mão em quem está do seu lado assim, ó, bate no ombro dele e fala, cuida bem de mim, hein? Não, chacoalha ele aí e fala, cuida bem de mim. Fala, você não sabe quem eu vou me tornar. Microfone ali para ela, ó. Aqui, ó. Vai lá, rapidinho. Rapidinho, vamos lá, rapidinho. Corre lá, isso. Só você e mais ninguém.
Porque eu vou responder todas as perguntas ali. Está gravando, vai lá. Pastor Jesus. Pastor, em termos de atrasar, lógico que o objetivo não é atrasar. E se por um acaso a consolidação está marcada para segunda, não conseguimos dar nessa semana, quando for dar na outra semana, pode dar atrasada aí a da semana? Não. Não pode dar 2 lições juntas. É isso que a gente está falando. Não pode pular etapas. Entendeu? É uma por semana. Se não deu, faz a outra, a lição que tinha que ser feita nessa. Vamos lá. Observação. Por isso é extremamente importante o acompanhamento por telefone durante a semana, cobrando a pessoa, mesmo que ela já saiba. Lembre-se que ela é um bebê, o quê? Espiritual. Tem um bebezinho aí? Tem um bebezinho pequenininho? Tem alguém que tem um bebê? Traz aqui para mim. Traz aqui para mim. Se você quiser, puder também, né? Isso. Isso. Olha só. Bota ela no altar. Isso. Bota ela no altar. Vem cá, Lohane. Chega aqui em cima, por favor. Ó. Lohane, coloca ela aqui no altar e se afasta dela rapidinho. Fazendo favor. Vai lá, se afasta dela. Esse aqui é o novo convertido, ó. Pode aplaudir. Obrigado. Olha só, aqui vem cá rapidinho, Lohane. Vem cá. Tadinho. Eu sei que titio é feio, mas vai bater não. Ó, olha como essa criança é dependente da mãe. Você está vendo esse sofrimento dessa criança? Isso aqui é quando você abandona uma pessoa que acabou de aceitar Jesus. Você está vendo ela chorando, você está rindo, né? Mas você sabe o que acontece se ela abandonar a criança? A criança sabe comer sozinho? Sabe trocar a fralda sozinho? O que vai acontecer com a fralda? Ela vai ficar assada. Obrigado, Lohane. Parece até brincadeira, não é? Mas está cheio de novo convertido morrendo. Sabe por causa de quê? A gente chega aqui, coloca a criança no mundo. O que é colocar a criança no mundo? A gente prega para ela. Ela aceita Jesus. Aceitou? Se vira. A pessoa, quando ela aceita Jesus, ela se torna um bebê espiritual. Ela precisa aprender a orar. Ela precisa aprender a ler a Bíblia. Imagina, ela começa lá no livro de Apocalipse. Imagina, ela começa lá em Gênesis, vendo que os caras tinham não sei quantas mulheres. Você está conseguindo entender que a pessoa precisa ser acompanhada? Você consegue entender isso? O nível da preocupação que a gente tem que ter? Quantas pessoas, Deus me perdoa, perdoa a igreja, Senhor. Nos perdoa, meu Pai. Mas quantas pessoas morreram por causa da nossa falta de responsabilidade com a consolidação e com o discipulado? Sabe qual é o problema? É que o choro do bebê você viu, mas o choro da alma que se perdeu você não viu. A pessoa aceita Jesus, ela tem de 24 horas. Grava o que eu vou falar. De 24 horas a 48 horas é os que os estudiosos dizem que é o prazo que a pessoa tem para desviar. É o prazo que Satanás bombardeia a mente da pessoa. E ela fala, irmãos, grave isso aqui. Quando a pessoa sai do banco e sobe aqui no altar, que ela já está aqui no altar, o diabo já está falando na mente da pessoa assim, ó, que decisão é essa que você está fazendo? Você já tomou a decisão errada. A pessoa já está aqui no altar, ao mesmo tempo que ela quer estar aqui, ela já está com dúvida. O que eu estou fazendo aqui? Eu não vou conseguir. Você não tem noção, é por isso que tem que ser feita a primeira ligação de 24 horas a 48 horas, a primeira ligação. Oi fulano, tudo bem? Nós estamos aqui da igreja Operando Deus. Estou passando aqui para dizer a melhor decisão que você tomou na sua vida, que bênção. E aí você começa, aí a pessoa vai te ouvindo, nossa, é mesmo, né? Poxa, eu já tive tanta dificuldade, e você conversa com a pessoa.
Aí a pessoa te ouve e você faz uma oração pela pessoa. É isso que tem que ser feito. E essa pessoa precisa ser encaminhada urgentemente para a consolidação. Mas o que acontece? A pessoa é enviada para a célula e fica na célula. Ó. Ninguém consolida. Não, já está aqui na célula mesmo. E a consolidação dele? Rapaz, é a consolidação, né? Amigo, se ele está na sua célula, ele precisa começar a consolidação dele, pelo menos com uma semana, no máximo 2. Marcar uma primeira visita. Perguntar se essa pessoa quer uma visita. Por quê? Porque ele está em fase, irmão, de choque. É igual quando o casal que vive em santidade entra para dentro de uma casa e eles estão juntos agora dentro da casa. Eles viviam no noivado, mas agora eles estão juntos dentro da casa. Eles vão ver a outra parte que eles não viam quando eles estavam um em uma casa e outro em outro. Entra em choque, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Um gosta de dormir no escuro, o outro gosta de dormir com a lâmpada acesa. Aí entra um gosta de dormir agarradinho, o outro não gosta que ninguém encosta. A pessoa entra em conflito espiritual. E agora? Vai pegar o telefone cheio de música mundana. Eu vou fazer não sei o que agora. Sexta-feira eu estava acostumado a ir para o rock. E agora? É por isso que precisa do acompanhamento. Precisa de alguém que está perto ali, ó. Você está entendendo a importância? Irmão, você que se sente fraquinho, que se sente que não é muita coisa, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei o quê. Irmão, pelo menos ajudar uma pessoa, você consegue. Uma. Pastor, não estou nem me ajudando direito. Quando você passar a cuidar de alguém, você vai ver quando sua vida vai melhorar. Vamos lá, vamos adiantar. Pula. O que nunca fazer como consolidador? Primeiro, começar a consolidação sem orar antes e demonstrar preocupação. Meu Deus. Isso aqui, meu irmão, é o beabá. Tem gente que está... Não, eu tenho que fazer logo, Senta aí, meu irmão, senta aí, vamos lá. Oh, que bom que agora você aceitou Jesus, é a melhor decisão da sua vida. Peraí, você não perguntou nem se o cara está bem. Tem gente que vai no automático. Deixa eu te falar um negócio para você aqui. Primeira coisa, aprenda a ser educado. Posso ensinar aqui o beabá? Aqui é de pai para filho, tá bom? Meus filhos foram entrar na escola, foi hoje ou foi ontem que eu levei? Foi hoje. Eles foram passar, meus pequenininhos, tá? Eles foram passar, eu saltei do carro, deixei na porta já com a diretora e as professoras ali pegando. Quando eles desceram, meu filho passou direto, opa, volta os dois. O que foi, papai? Dê boa tarde. Aí as professoras riram, eles, boa tarde, pegaram e entraram. Sabe qual é o problema? Um monte de discípulos sem educação. Talvez você não teve em casa, não tem problema, eu vou te dar aqui agora. Quando você me ligar, eu, Daniel Rocha, diga, pastor, tudo bem, como é que está o senhor? Eu acho que isso é o mínimo de educação que nós temos que ter. Não importa se eu sou seu pastor, não, ser humano. Qualquer pessoa que você ligar, seja seu patrão, que você entrar, bom dia, tudo bem, como é que você está? Isso é o beabá. As pessoas hoje, elas passam uma pela outra, não cumprimentam. Você precisa saber, querido, é por educação, não é porque você quer saber da vida da pessoa, não. Pergunte, oi irmã, como é que você está, tudo bem? Oi pastora, como é que você está, tudo bem? Oi minha irmã, bom dia, como é que você está, tudo bem? As pessoas passam umas pelas outras, irmão. Não estou falando de você ser espiritual, não, de expulsar demônio, não. Estou falando de educação. Às vezes a pessoa foi muito bem educada, mas o discipulador que está lá discipulando, ele não tem educação de perguntar se a pessoa está bem. Então o que você faça? Demonstre preocupação, seja gentil. Demonstre preocupação com o discípulo, senão ele vai entender que você... Eu vou dizer 1, 2, você diz 3, 4. 1, 2. 3, 4. Isso aí, fica ligado. Toca em quem está do seu lado e fala, fica ligado, irmão. Olha para cá. Se você está cuidando de uma pessoa, o mínimo que você tem que demonstrar para a pessoa é o quê? Preocupação. Que você se importa com a pessoa. Se você já começa lendo a revista e você não ora, você não pergunta se a pessoa está bem, que preocupação que você está tendo?
Ela vai achar que você está querendo levar só um relatório para falar, eu consolidei tantas pessoas. Você sabia que tem gente que faz a obra só para aparecer? Eu estava conversando com um amigo meu sobre isso esses dias. Tem gente que prega só porque quer aparecer. Tem gente que sonha em liderar só para falar assim, ó, eu lidero. Não é nada para a glória de Deus. A pessoa está fazendo só para cumprir meta, só para falar que faz, que eu faço isso, eu cuidei de tantas pessoas. Tem uns camaradas, às vezes a gente se reúne em alguns lugares, e às vezes tem alguns outros pastores presidentes de igreja, eles falam meio assim para mim assim, ó. Quantos membros tem na sua igreja? Eu falei, rapaz, eu não trabalho com membro não, assim não. Eu falei, quê? Eu falei, não, eu trabalho com discípulo. Tá, mas é quantas pessoas lá mais ou menos? Eu falei, rapaz, eu tenho uns 30 pessoas lá. Ah, pare de mentira, rapaz, eu passo na frente da sua igreja está lotada. Eu falei, não, eu tenho uns 30. O que eu estou falando, o quê? Eu estou falando dos meus líderes que estão comigo. Tem gente que gosta de falar, eu tenho 300, eu tenho 400, eu tenho 500. Primeiro que eu não tenho nada, que nada aqui é meu. Primeiro que a igreja não é minha, eu que fui dado à igreja. Eu não tenho ministério, é o ministério que me tem. Então quando a gente começa sabendo quem a gente não tem problema de identidade. Que fulano apareceu mais, que ciclano. Isso é palhaçada, para de besteira. Eu quero ajudar meus liderados, ensinar eles, e que eles preguem muito melhor, que eles falem muito melhor, e que eles cheguem em lugares muito maiores do que eu nunca cheguei ainda. Jesus disse, olha, vocês, em meu nome, farão milagres maiores ainda. Aleluia. Segunda coisa, o que nunca fazer como consolidador. 2, desabafar sobre os seus problemas com o consolidador. Meu Deus, com o consolidado. Olha só, eu já recebi reclamação nesses 10 anos. Um dia a mulher chegou para mim e falou bem assim, pastor, eu não quero ser consolidado para essa pessoa não. Eu falei, por quê? Ela falou bem assim, a pessoa vem para me consolidar e fica falando mal da vida dos outros. Eu falei, irmã, você está de brincadeira. Ela falou, é. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Preste atenção. Outra coisa, tem gente que vai consolidar e fica falando da própria vida. Ah, é porque eu não estou muito bem, porque eu estou passando isso, eu estou passando aquilo. A pessoa precisa de ser tratada e ela começa a desabafar. Querido, aprende uma coisa. Aprende uma coisa aqui. Deixa eu te ensinar uma coisa. Tem algum discípulo do pastor Wesley aqui? Pastor Wesley? Vem cá, por favor, Gleides, por favor. Pastor Wesley, faça favor aqui, por favor. Quer ver? Peraí, tem outro aqui também. Vamos lá. Não, vamos fazer o contrário. Pera um pouquinho, Gleides. Fazer um pouquinho. Vamos lá, vamos fazer um exemplo. Vem cá, Gleides, vem cá. Vem cá, Fabrício, rapidinho, por favor. Vem cá. Preste atenção nisso aqui. Aprende, eu vou te ensinar uma vez na vida, hein? Vamos lá. O Gleidson é líder do Ministério de Louvor. O diácono Gleidson, líder do Ministério de Louvor. O cooperador Fabrício é liderado... O diácono Fabrício é liderado, do Gleidson. O pastor Wesley é líder do Gleidson. O Gleidson é liderado do Fabrício. Eu sou o pastor do pastor Wesley, líder dele. Olha como que funciona. O apóstolo Zeni é meu líder. Vem cá, alguém representar o apóstolo Zeni. Vem cá, por favor. Vem cá rapidinho, por favor. Vem cá, pula aqui. O apóstolo Zeni é minha cobertura, meu líder. Está aqui. É cabelo branco aí, vai lá. Então vamos lá. O pastor Wesley está com um problema. O pastor Wesley não pode desabafar com o Gleidson. Ele não pode pegar o problema dele e passar para ele, porque ele é a cobertura dele. Ele é o líder dele. Ele não pode chegar aqui e falar bem assim, rapaz, eu caí, ou eu fiz tal coisa que eu não poderia fazer de noite, ou eu fiz isso. Não, jamais. Ele não pode pegar os problemas dele que ele está passando aqui assim, ó, e vir aqui e passar para ele.
Pastor, a Bíblia diz que o santo se comunica com os santos. Querido, presta atenção uma coisa. Eu cuido dele, ele cuida dele e esse cuida desse. E eu tenho meu apóstolo que cuida de mim. Quando você quebra isso, e você pega quem está aqui, e o pastor pega e desabafa com quem está aqui, rapaz, estou com problema com a minha mulher, está acontecendo não sei o quê, ela não me respeita. Você está pegando quem está aqui, está colocando no mesmo nível de problema com você. E agora o camarada, que era para estar sendo tratado, ele vai começar a te tratar. E o dia que você for para dar algum direcionamento, alguma palavra de correção para cá, ele não aceita mais, porque ele acessou a sua ferida. E porque ele acessou a sua ferida, ele não respeita mais o nível de autoridade que tem sobre a sua vida. Agora, quando o Fabrício desabafa com o Gleidson vai tratando ele. Quando ele não sabe resolver o problema dele, ele puxa para esse aqui. Os dois juntos resolvem o problema dele lá. Mas o pastor Wesley não precisa chegar lá, porque o conhecimento do pastor Wesley, a maturidade dele, junta com a dele e eles conseguem resolver o problema aqui. Se ele não souber resolver o problema dele aqui, ele puxa para mim. Se eu não souber, eu vou para ele. E todos nós estamos conectados em Deus. E aí a gente consegue fazer um trabalho de hierarquia, a gente consegue fazer um trabalho de cura. O que já aconteceu? Já aconteceu da gente ter pular a etapa e pegar quem está lá e jogar aqui. E aí, vem cá, se você está direto aqui, e eu estou tratando você aqui, eu mesmo te trato, eu mesmo faço isso e aquilo. Quando eu te mando para lá de novo, a maioria das vezes você não consegue se submeter mais ninguém que está aqui. E aí gera um problema na igreja. É por isso que todos precisam ser treinados e todos precisam passar pelo nível de hierarquia. Para quê? Para que todo mundo respeite, para que quando o Fabrício olha para ele veja o nível de autoridade que tem sobre a vida dele e entenda que ele é capaz. E assim, aí você pergunta, e o apóstolo Ozeni? O apóstolo Ozeni tem um outro apóstolo que também cuida dele, da apóstola Leila. E assim ninguém caminha sozinho, e todo mundo é acompanhado. E se esse aqui não desabafa, não fala nada, tem problema, se ele não deixa ele acessar o que está, a ferida dele, o líder dele acessar a ferida dele, no mundo espiritual ele também não vai ter autoridade para acessar a ferida das pessoas e para curar nas pessoas. Por quê? Porque quem não se deixa ser tratado não pode tratar ninguém. Quem não se deixa ser tocado também não pode tocar em ninguém. Então, quando todo mundo respeita a hierarquia, o problema é resolvido. Então, você precisa saber que os líderes que Deus coloca na sua vida, ou então você troca de líder. Se você não confia no seu líder, se você não está disposto a se abrir com o seu líder, a pessoa que Deus botou na sua vida ali, muda de líder. Mas não fique com enfermidades, você precisa ser tratado. Porque senão, se você não souber fazer a leitura, e a Bíblia diz que o sábio discerne os tempos, de quem é que vai te acessar e de quem que você vai desabafar, você fica um dependente emocional e daqui a pouco você está se abrindo com quem não é para se abrir. Aí chega na hora da consolidação, que esse é para consolidar ele vai lá e começa a se abrir e desabafar. Aí o que acontece? A pessoa está com uma carga espiritual. Por aí, vai. Está com uma carga espiritual. Aí esse cara aqui chega aqui, em vez de ajudar, ele vai lá e monta em cima também. Só que esse cara aqui, ele precisa de estrutura. Ele vai morrer ou vai viver? Então Deus não te chamou para matar ninguém, meu irmão. Obrigado, vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Vamos correr, rapidinho. Falar sobre coisas negativas que vai desmotivar a pessoa. Nada negativo. Pastor, também estou passando dificuldade. Chegou na consolidação, sorriso no rosto. Pau quebrando. É isso aí, meu irmão. Aprenda a ter controle emocional. Que dia que eu cheguei aqui domingo assim, ó. Irmão, só a prova, tá? Misericórdia. Ó, tô rindo, ó, misericórdia, ó. Hoje está tudo dando errado para mim. Se bobear, pega em você, hein? Que dia?
Então não transfere, irmão. Mas eu chego para o apóstolo Zeni, apóstolo, ora aí por mim, cara. Ó, misericórdia, tá só o sangue de Jesus tem poder aqui, desanimadão. Ó, estou precisando disso. Ó, ora, me cobre de oração, estou sendo atacado aqui. Eu chegar para os meus liderados? Eu tenho que passar força para os meus liderados. A pessoa que está recebendo a consolidação, a mesma coisa, motiva. Oh, mas eu vi uns problemas lá na sua igreja, irmão. Toda igreja tem problema, liga para isso não. Mas vai dar tudo certo. É no meio do problema que Deus vai te honrar. Tem uma palavra na boca de motivação. Amém? Não, dê um amém aí, amém? Amém. Pula, vai. Estão acabando. O que nunca fazer como consolidador? Marcar a consolidação e deixar a pessoa esperando. Meu Deus! Você está onde? Eu estou te esperando aqui, já tem tanto. Esqueci. Você esqueceu de comer também? Esqueceu de dormir? Então você não pode largar uma pessoa esperando. 5, consolidar em um lugar barulhento ou que a pessoa não consiga expressar. Filma aí, ó. Pega aí, ó. Vamos lá. A outra câmera pega lá. Vai lá. Vamos lá. O culto começando. As pessoas entrando. Aqui, ó. Você vê que o Senhor disse. Aí vem Maria, cumprimenta o Pai do Senhor. E não sei o que lá mais. Ô, Pai do Senhor, tudo bem? Aí, Senhor. E a pessoa estava chorando. Aí o outro chega, vai lá, cumprimenta aqui também. Ô, cheguei, pastor, cumprimenta aqui. Eu consolidando aqui. Ô, tudo bem, pai, tudo bem. Aí, cortou o filho da pessoa. Aí chega uma que é mais ousada e quer dar um abraço. Vem, pastora Jô. Pastora Jô chega, aí vem dar um abraço. Ô, amiga, Pai do Senhor, minha irmã, como é que você está? Dá um abraço. E eu consolidando. Que diacho de consolidação é essa? Irmão, você não pode consolidar num lugar que seja muito... Nem que você consolide dentro do carro. Liga o ar-condicionado lá, mas os dois juntos, sozinhos, no lugar que a pessoa possa chorar, a pessoa possa desabafar. Não perto de outras pessoas. Tem gente na porta da igreja. Não, a igreja está fechada, vai aqui mesmo. Vamos lá, fiquem bem aí, vai lá. Não, você tem que ser sábio. Então vamos lá. Ó, consolidar em lugar barulhento ou que a pessoa consiga se expressar. Às vezes a pessoa quer expressar, ela vai falar, você está bem? Estou bem. Claro que ela vai falar que está bem. Ela vai se abrir perto de um monte de gente? Nunca. 6, apenas ler a revista. Uma mulher me procurou, há uns 4 anos atrás, e disse, pastor, eu saio cansada do meu trabalho para vir receber a consolidação da irmã fulana de tal. Ela chega para lá, lê a revista, ora e me manda embora. Pastor, se for para ler revista, eu leio na minha casa. Irmão, eu não sabia onde enfiar minha cara. Então não basta só você ler a revista, você tem que explicar ponto por ponto. É por isso que é interessante o treinamento, para você saber o que fazer, para você saber como lidar. Pula. Dê lições de casa. Não é só você ler, mandar a pessoa responder. Você precisa dar lição de casa para a pessoa. Então faz o quê? Primeiro, decorar um versículo. Qual foi o primeiro versículo que o meu discipulador me deu? Diácono Aguinaldo, do Ministério Atos. Beijo, te amo, negão. Ó, qual foi o primeiro versículo que ele me deu? Hebreus 4:12. Quando eu consolidei há muitos anos atrás, quantos anos eu te consolidei? Uns 8 anos que eu te consolidei. Qual versículo que eu te dei para você gravar? Hebreus, você sabe de cabeça ainda? A palavra de Deus é viva aí? É mais penetrante do que? Vem cá. Tem 8 anos que eu consolidei ele. Vamos lá. Qual foi o versículo que eu te dei 8 anos atrás? Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra nas juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. 8 anos atrás eu consolidei ele, lembra até hoje. E eu fui consolidado há 14 anos atrás.
Quando você faz o negócio bem feito, meu amigo, o discípulo não esquece. O que eu falava com ele? Lê 30 vezes por dia. Lê 50 por dia. Vai gravar. Está entendendo, gente? E era um cheirador. Maconheiro, não sei se ele era não. Era cheirador igual eu era, né? E aí, venceu tudo. Eu venci também, porque eu não esquecia tudo. Mas o Aguinaldo que me discipulou, ele falou, não, cara, você vai gravar. Vai vencer essa marola que ficou agarrada na sua mente aí. E eu lia 30, 40 vezes por dia o mesmo versículo. Levava o papelzinho embora. Eu tive dever de casa. Qual o dever de casa que você dá para o seu liderado? Discipulado, você tem que dar dever de casa para a pessoa. Ali, ó. Decorar o versículo bíblico na semana. Ensine a pessoa como fazer isso. Ler o mesmo versículo 21 vezes por dia. Um só. Em vez de você botar o cara para ler o capítulo todo, bota ele para ler um versículo só. Ele vai esquecer, nunca mais vai esquecer. Meu filho fala o Salmo 91 todinho de cor. Ele tem vergonha de microfone. Esse dia eu falei bem assim, ó. Ele falou, pai, bota. Ele falou bem assim, bota crédito no meu celular. Eu falei, me diga o Salmo 23. Ele disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele falou o Salmo 23 todinho. Ele falou, agora me dê o meu dinheiro. Eu falei, menino, eu falei que te dava, só não falei quando. Tem que botar o crédito dele agora. Ei, querido, olha lá. Estudar a lição antes da aula. Com isso, as dúvidas surgirão e o consolidador pode esclarecê-la. Então o que acontece? Incentiva a pessoa que você vai consolidar, ele estudar a lição na semana, antes da aula. Que aí ele pega as dúvidas, sublinha e depois você tira elas. Pula, vamos adiantar. 3. Entre em um propósito de oração ou de jejum com o seu discípulo. A gente fazia propósito ou não fazia junto? De jejum, botava para jejuar. Isso fumava igual uma caipora. Eu falava, quebra esse cigarro. Quebra metade dele. E ele junto com ele ali, ó, tá aí liberto aí, ó. Fazia propósito de jejum, de oração junto. Eu ia na casa dele, teve um dia que eu fui e não quis me receber não, fechou a porta. Falei, eu te pego amanhã. Você não pode desistir do seu liderado. Você não pode desistir do seu discípulo. Faz propósito junto com ele, leva ele para o monte, chama para orar na igreja. Você vai marcar a vida da pessoa. Nunca mais a pessoa vai te esquecer se você fizer um negócio bem feito. Agora, se você fizer um negócio mal feito, a pessoa vai querer estar longe de você. Olha lá, ó. Entre em propósito. Ó, 4. Chame seu discípulo para orar com você na igreja, em algum horário que a igreja esteja aberta. Caso não der, orem pelo celular. Quantas vezes ligava, negão, vou orar para você daqui mesmo. Ai, ora aí, pastor. Eu lá e orava. É assim que funciona. Ora pelo telefone. Acompanhe a pessoa. 4. Não, observação. Diga a ele que pelo menos uma vez por semana ele tem que orar no templo. É importante que o consolidador cobre ele. Você deu uma função para a pessoa, acompanhe a pessoa. Deu uma função, e aí, já fez? E aí, já leu? Senão você fica uma semana sem falar com a pessoa e no dia da consolidação, e aí, como é que você está? Tudo bem? Hoje é o dia da consolidação. Ligue no meio do percurso. Vamos lá, pula. Algumas lições da consolidação que não pode passar despercebida pelo consolidador. Vai, pula. Lição 2. Não olhe para trás. Pergunta da lição. Nesse novo tempo, você já sofreu alguma tentação? Em caso positivo, descreva as áreas que foi tentado. O consolidador irá orar por você. Então presta atenção aqui. Essa lição, na lição 2, a pessoa ela vai falar qual é a área que ela está sofrendo. Você não pode passar para outra sem orar. Ela falou, então vem cá, vamos orar. É o que é? Sua dificuldade é com mulher? Sua dificuldade é o quê? Masturbação? Qual que é a sua dificuldade? Você está traindo seu marido? Qual que é a sua dificuldade? Vem cá, nós vamos orar junto. Pega na minha mão aqui, ó. Deus, em nome de Jesus, você vai orar pela pessoa em cima daquela área. Vamos lá. Nesta lição, você terá que orar com o seu discípulo em cima daquilo que ele apresentou a você, para que ele suporte as tentações e você, como consolidador, vai instruir e ajudar. Pula. Lição de número 3, alimente seu espírito, é o tema.
Dinâmica da lição. Olha só, hein? Preste atenção. É por isso que você tem que ligar para o cara, para você passar para ele o que ele tem que fazer. Ó, apanhe uma folha de papel, faça um inventário de todas as palavras de maldição que você lançou sobre si. Na próxima reunião, o consolidador irá orar junto, anulando cada uma sentença sobre a sua vida e decretando maldição. Decretar a bênção, melhor dizendo, com novas palavras de vida. Então o cara disse ali, ó, eu sou um burro, nada para mim dá certo, minha vida não vai para frente, meu pai dizia que eu não ia parar com ninguém. O cara vai escrever aquilo no papel, e depois vocês dois juntos, vocês vão orar, e o cara vai falar a palavra anulando. Ele falou que ele era burro, você vai dizer, agora diga, eu sou inteligente em nome de Jesus. Você vai fazer o reverso, vai voltar, fazer o contrário, para que a pessoa ela receba aquele direcionamento e aquelas palavras sejam quebradas. Não adianta você botar a mão na cabeça da pessoa e falar, ele é inteligente. Não, a pessoa precisa liberar a palavra, desfazendo o que ela fez e você abençoando a pessoa. Pula, para finalizar, vamos lá. Lição, o tema dessa lição é o quê? Abrindo as janelas do céu. Essa é a lição número 4. Irá falar sobre finanças. Como você irá falar sobre finanças se você não é fiel? Por isso, todo consolidador tem que ser dizimista, primiciante. Por quê? Você chega na lição número 4. A lição número 4 fala bem assim, ó, abrindo as janelas dos céus. Seja você também fiel ao Senhor e tal. Se o camarada inventar e falar bem assim, vem cá, o cara que você está consolidando ele, ou a irmã que você está consolidando, se essa irmã virar para você e falar bem assim, nossa, é interessante, né? E você? Você também entrega todo mês, você também é dizimista, é primiciante. Sabe o que você vai ter que fazer? Você vai querer dar o migué do gato. Você vai querer dar o drible do brasileiro. Ou você vai tentar dar um jeito de engambelar ele, como as pessoas de hoje não são bobas mais, ela vai falar assim, ó, está querendo me ensinar um negócio que nem ela faz. Se você pegar umas pessoas ousadas, igual eu peguei um camarada esses dias, você está entendendo? Aí você está lascado. Porque a pessoa ela vai jogar na sua cara. Fala, vem cá, você está querendo me ensinar algo que nem você faz? Vamos parar com essa palhaçada aqui logo aqui. Tem gente que é desse jeito, tá? Tem gente, irmão, que tem a língua afiada. Não é todo mundo tem sabedoria não, meu amigo. Então você precisa de quê? Você precisa andar de acordo com aquilo que você está pregando. Você precisa ser fiel a Deus. Você vai falar para a pessoa ser fiel a Deus, você precisa ser fiel a Deus. Então toda pessoa que discipula, todo servo de Deus, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser fiel ao Senhor nas suas finanças, para ele ser um exemplo. Porque as suas palavras podem até edificar, mas o seu exemplo arrasta. Pula. 5, lição de número 5. Jesus em primeiro lugar. A lição 5 fala sobre idolatria, feitiçaria, macumbaria, apresentação a santos. Então será necessário que após a pessoa falar, se ela foi apresentada, ou espírita, ou o consolidador, deve estar fazendo uma oração, quebrando todo o pacto, toda a amarração feita sobre a vida desta pessoa. É importante que o consolidador esteja bem preparado, principalmente nessa lição de número 5, pois neste momento a pessoa poderá se manifestar. O que, pastor? Nesta oração, a pessoa que está recebendo a consolidação tem que estar falando. Aí quando você começar essa oração, você vai falar para a pessoa assim, ó, diga, eu quebro, eu desligo, eu renuncio. Eu quebro, eu desligo, eu renuncio. Você começou a fazer, a pessoa fala assim, olha, eu sou espírita, eu fui espírita, olha, eu mexi, eu fiz pacto, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí, você já foi preparado. Lição de número 5, você já fez um jejum naquela semana. Então ali você vai orar pela pessoa. Pode não manifestar? A maioria das vezes não, mas se manifestar alguma coisa. Então é porque você esteja preparado. E aí você bota a mão sobre a pessoa. Olha só, rapidinho, vem cá, por favor, pastor. Rapidinho, vamos adiantar, eu quero acabar na hora. Rapidinho. Preste atenção. É por isso que
A gente precisa treinar toda a nossa equipe. Olha só, você faz parte da equipe, da glória a Deus. Todas as vezes que você for orar para uma pessoa, você não sabe quando ela vai manifestar. Então, se você começou a orar pela pessoa, ela foi para manifestar, primeira coisa, não adianta você falar em nome de Deus. Sempre diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala comigo, em nome de Jesus. Então você está orando aqui com a pessoa aqui. A pessoa começou a tremer, começou a bambear, ou ela começou a se manifestar, você diz com autoridade, fala em nome de Jesus. Todo espírito imundo. Aí já chama logo. Você não sabe quantos que estão ali. Então, para você não perder tempo, faça o que eu faço sempre. Quando qualquer pessoa se manifesta, eu já falo, todo demônio, toda legião de demônio, em nome de Jesus, e mando embora. Se a pessoa começar a se bater, vai lá, pastor. Se a pessoa começar a se bater, você fala, em nome de Jesus, está amarrado. Fala comigo, em nome de Jesus. Você está rindo? Você quer ver quando você estiver dentro do quarto da pessoa sozinho? Quando você estiver dentro do carro? Você vai ver seu olho abrindo desse tamanho, meu filho. Quando a pessoa virar o olho para cima, fazer assim com as mãos assim, ó. Tem gente que voa no pescoço. Oi. Já aconteceu comigo na casa de recuperação. Um rapaz, ele veio pedir oração pelas alianças, né? Aí ele falou para o senhor, preciso que o senhor ore por mim, só que dentro do quarto. Aí eu chamei um obreiro da casa. Entrei dentro do quarto, o cara era bem grandão assim. Aí eu fui orar por ele, ele se manifestou. Aí o obreiro da casa ficou assustado e ele recuou e deixou eu sozinho com o cara. E aí eu fui lá, né, diante do nome de Jesus, consegui expulsar o demônio. Pois o cara olhou para mim, o obreiro falou assim, eu preciso jejuar mais. Eu falei, você precisa, porque o negócio é feio. Eu fui orar por um cara uma vez, cara doidão, cheio de crack, cheio de guimba de crack, espada, faca, um monte de coisa, o cara... Falei, sangue de... Meu cabelo arrepiou até o dedão do pé. Falei, sangue de Jesus tem poder. Então você precisa dessa técnica aqui, olha lá, bota a mão na cabeça. Diz, em nome de Jesus, está amarrado. Você tem que falar com voz de autoridade, está amarrado em nome de Jesus. Aí ele vai, você bota para trás agora. Manda amarrar, grita, de joelho. Você tem que falar gritando, com autoridade. Não é seu grito que vai expulsar o demônio, eu que sou gritador mesmo. Tem gente que tem muita autoridade, em nome de Jesus, vai saindo aí, vai, o capeta já cai logo. Eu que sou gritador. Sai nenhum, vai no grito. Brincadeira. Botou aqui, em nome de Jesus eu te repreendo. Pata para trás, demônio amarrado. Está amarrado em nome de Jesus. Ele está melhor do que vocês, tá? Está amarrado em nome de Jesus. Demônio amarrou, começou a balançar para um lado e para o outro, você grita, de joelho. Grita com autoridade, de joelho em nome de Jesus. Tudo que você falar, bota o nome de Jesus. O nome de Jesus é combustível, é potência, é autoridade. Então o demônio, ele se submete a você só porque você está falando em nome de Jesus. Botou aqui, você trava aqui e grita, toda legião de demônio, toda potestade maligna, em nome de Jesus eu te repreendo e sai. Está liberto, bate palma para Jesus. Ó, sempre perto da pessoa, para a pessoa ela cai, às vezes pode bater a cabeça, então, tá? Isso aqui está sendo um treinamento completo, hein? Vamos lá. Pula. Lição 6, renunciando às velhas práticas. Fale com a pessoa sobre o encontro e como o encontro é tremendo e irá mudar a vida dela. Após acabar 7 lições, incentive a pessoa a ser um consolidador. Se esta pessoa, vamos lá, tiver interesse em ser um consolidador, faça ela te consolidar. Então o que vai acontecer? Você consolidou a pessoa, você tem vontade de ser um consolidador? Vamos consolidar, vamos ser um consolidador. Acabou a lição. Agora na próxima você vai estudar uma lição, porque eu quero que você me dê essa lição. Aí a pessoa vai pegar aquela lição e você vai avaliar ela. Aí você vai avaliar se ela começou, se ela perguntou se você está bem, se ela orou por você, se ela falou da lição, você vai fazer uma avaliação. Acabou essa avaliação, o que você vai fazer? Vai enviar essa pessoa para o treinamento de consolidação.
essa pessoa vai estar liberada depois disso, sendo aprovada, estando em todos os quadros, ela vai estar liberada para consolidar e vai formar muitos discípulos. Pode aplaudir Jesus. Aí, o que você faz? Você vai procurar o seu líder e vai falar, vamos supor que o líder é o Alessandro, presbítero Alessandro, terminei de consolidar agora o Wesley, tá bom? Ele foi bem na consolidação, ou se não foi, você vai falar, se ele me enrolou, pulou um monte de semana, você vai passar o relatório bonitinho. Tem gente que é assim, ele não quer prejudicar a amizade com o outro, né? Aí só passa coisa boa, porque não quer falar, não, você tem que passar o quadro para o líder e falar, não, então tá beleza, então pode consolidar fulano agora, entendeu? Pula. Conclusão, olha lá, ó. Um ajudando o outro. Agora pega isso aqui que eu vou te falar. Jesus virou para Pedro, se coloca de pé. Vem até aqui o altar, por favor, que eu quero orar por você. Vem cá, que eu quero te entregar um negócio de Deus. Vem cá. Vem cá, por favor. Isso. 9 horas, ó. Glória a Deus. 9 horas. Vem para cá. Olha aqui para mim. Isso. Esperar o povo chegar aqui, por favor. Isso. Vou esperar você chegar aqui, para a gente começar. Isso. Vem cá, por favor. Olha só, você que está aí também acompanhando, aí os irmãos estão acompanhando. Preste atenção aqui, por favor, preste atenção. Olha para cá. Olha para cá, por favor. Jesus virou para Pedro e disse assim, olhou no olho de Pedro e fez 3 perguntas para Pedro. A mesma pergunta, mas ele fez 3 vezes. Ele olhou no olho de Pedro e disse assim, ó, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me ama mais do que estes? E Pedro falou sim. Pedro, tu me amas? Sim. 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro abaixou a cabeça. Olha para cá, presta atenção aqui. Pedro abaixou a cabeça, triste, e falou assim, Senhor, tu sabes. Quando Jesus viu que Pedro estava falando de coração, mesmo com as dificuldades dele, ele falou bem assim, ó, então, apacenta minhas ovelhas. Você sabe o que Jesus estava falando para Pedro? Pode acender aí, por favor, porque está gravando. Isso, por gentileza. Você sabe o que Jesus falou para Pedro? Estava dizendo para Pedro, Pedro, a maior prova de amor que você pode dar para mim, que você me ama, é se você cuida das minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeirinhos. Sabe o que ele estava falando? Pedro, se você me ama mesmo, cuida de alguém. A maior prova de amor que você pode dar a Jesus é você cuidando de alguém. É você fazendo discípulos. É você discipulando. O maior desafio da igreja, depois da intercessão, é o discipulado. O primeiro é a intercessão. O segundo é o discipulado. Por isso, eu vou fazer uma oração aqui agora com você, com o pessoal que está acompanhando de Pedro Canário, com toda a galera que está acompanhando aí o discipulado. Você que vai ver depois de anos essa ministração. Coloca a mão no seu coração. E faz uma oração que eu fiz para Deus. Porque tem coisas que a gente não gosta de fazer. Às vezes a gente não tem tanto prazer de ler a Bíblia. Às vezes a gente não tem tanto prazer de ficar ali orando, não é? Mas tem coisas que você pode pedir a Deus para colocar dentro de você. Então agora encurva a tua cabeça agora nesse momento. E eu vou fazer uma oração. Você vai colocar aquele louvor, Amanda, eu serei pai de multidão, Fernandinho. E agora você coloca a mão no seu coração. E você vai pedir a Deus agora, Deus, coloca dentro de mim amor pelas almas, Senhor. Senhor, eu oro neste momento. Eu clamo, Jesus, diante de Ti, pela vida da liderança, pela vida de todo o Teu povo que está assistindo essa ministração. Deus nos ajude. Nós temos as nossas dificuldades, mas que elas sejam quebradas pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos de ganhar os nossos irmãos e discipular aqueles que estão morrendo, Pai.
E eles só ficarão firmes, ó Pai, através da consolidação, do discipulado, Senhor. Por isso, implanta em nós, enxerta em nós, ó Pai, esse desejo, essa vontade. Se não for só pelo desejo, pela vantagem, mas nós te obedeceremos, Pai. E mesmo que começamos pela obediência, depois passaremos pela honra. Eu te peço, Senhor, Espírito Santo, coloca amor dentro de nós. Amor dentro de nós, meu Pai, pelo Senhor. Porque se nós te amarmos, ó Deus, nós conseguiremos, meu Deus, discipular e cuidar das suas ovelhas. Coloca amor dentro de nós, Espírito Santo. Espírito Santo, eu te imploro, coloca amor dentro de nós. Do nosso coração nos ensina a amar. Deus, coloque a semente de um pastor, meu Deus, dentro do coração dessa mulher, dentro do coração desse homem, Pai. Espírito Santo, Pedro foi o discípulo que deu mais trabalho para Jesus, mas depois se tornou o pastor da igreja primitiva. Houve uma transformação do Senhor. Transforma-nos, Deus. Transforma-nos, Deus. Nos transforma e nos dê amor pelo Senhor e pelas almas. Levanta suas mãos para o céu. Levanta suas mãos para o céu. Levanta suas mãos para o céu e cante esse louvor. Levante as suas mãos e cante esse louvor. Os cativos. Ei, pastor, levante a tua mão. Você está recebendo de Deus uma nova unção para o teu ministério. As duas mãos para cima, declara o Senhor o quê? Eu serei. Declara com a sua boca, profetiza. Canta esse louvor, meu irmão. Eu serei pai de multidões. Declara diante do altar. Em muitas gerações. Eu profetizo que você vai tocar em muitas gerações. Eu profetizo que Deus está tocando na tua mente, tocando no teu coração. E você vai tocar em muitas multidões. Eu te abençoo em nome de Jesus.